Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje, naquele formato, com tempos definidos para todas as intervenções dos debatedores, a fim de equilibrar a discussão. E o assunto é extremamente instigante. Muita gente me pergunta assim, mas escuta, a gente vê os fósseis dos animais pré-históricos, mas eles não estão na criação descrita em Gênesis. E o homem das cavernas, e tantas coisas estranhas que a ciência desencava e que a gente não vê na descrição pormenorizada que Moisés faz da criação de Deus. Para muita gente, a explicação é muito simples. Entre o primeiro versículo da Bíblia, que diz que Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia e tal, e o versículo número 2, aliás, o versículo número 2 que fala que a terra era sem forma e vazia, entre esses dois versículos há um intervalo de tempo. Por isso chama-se teoria do intervalo ou teoria do gap, né? Ou do hiato, os nomes variam, mas a ideia é que há um intervalo de tempo entre os dois primeiros versículos e o versículo número 2, quando fala que Deus começa a pôr ordem no caos, é porque a terra havia se tornado sem forma e vazia. A criação original não é a criação que nós vemos hoje, né? É uma criação anterior. Mas haveria razões bíblicas, exegéticas, há evidências no texto para que nós pensemos desse modo? Não são poucos os adeptos da teoria do intervalo, como também não são poucos aqueles que têm restrições a ela. Nós encontramos dois eruditos, homens de Deus, irmãos em Cristo, pastores de igreja local, comprometidos com a palavra, comprometidos com o reino, comprometidos com o povo do Senhor, que pensam cada um de um jeito. E eles vão dizer por quê. Ouça-os. E ao final do programa você vai ter bastante material de excelente qualidade para tirar sua própria conclusão. Está no ar o Vejam Só. Olá, começamos o programa Vejam Só com muita alegria, ele que é um presente da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE, a nossa patrocinadora, que permitiu que nós discutíssemos um dos assuntos mais polêmicos da Bíblia, né? E mais difíceis, um dos assuntos que mais desperta curiosidade, principalmente agora que está voltando, né, a circular os filmes sobre os dinossauros e tudo, e todo mundo pergunta, mas onde é que estão os dinossauros na Bíblia? Quando foi que Deus os criou? Adão conviveu com eles ou não? Pois é, para falar da teoria do intervalo, ou da lacuna, né, como está no nosso GC, com muita alegria recebemos mais uma vez o apóstolo Heleno Bezerra, ele que é líder do Ministério Apostólico da Restauração. Muito obrigado pela sua vinda, apóstolo. Deus o abençoe. Eu quem agradeço, obrigado. E Deus abençoe a ti também. E onde fica a Igreja Apostólica da Restauração? Praça Marechal Rodrigues Ribas Júnior, 87, na Anália Franco, Tatuapé, Anália Franco, bem próximo ao shopping Anália Franco. Muito obrigado. Do outro lado, o parceiro do Vejam Só, o outro parceiro, né? O pastor Carlos Augusto Vailate, da Igreja Evangélica Jaboque, ele que é líder dessa denominação. Seja bem-vindo mais uma vez, pastor. Paz e graça. Paz e graça, Heber. Paz e graça ao apóstolo Heleno. E paz e graça também a todos os telespectadores do Vejam Só. E mais uma vez, né, como sempre, muito obrigado pelo convite. E a Igreja Evangélica Jaboque? Ela fica na rua Costa Barros, número 1341, mais ou menos na Vila Alpina, né, em São Paulo, mais ou menos próximo ali ao crematório da Vila Alpina. Fica uns 5 minutinhos do crematório da Vila Alpina. Tem algum membro chamado Jacó? Não tem. E nem Israel, por enquanto, ainda não. Mas são bem-vindos.
são bem-vindos. Algum Jacó, Israel, que mora ali nas adjacências, esteja procurando uma igreja, será muito bem-vindo. Foi no Val de Jaboque que Jacó virou Israel. Sim. Não temos preconceitos com nenhum nome, não tem nenhum problema. Tá bom. Vamos lá. Vamos ver a matéria que, se você ficou em dúvida na minha escalada de abertura, ela foi meio confusa mesmo, mas o Zeca vai explicar direitinho o que nós vamos discutir. Vejam só. Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2, declara o seguinte: No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Esse trecho é daqueles conhecido e declamado por todos os cristãos do mundo. Porém, esses 2 versículos guardam um segredo que ainda não tem explicação. Uma teoria que divide os estudiosos. A teoria da lacuna ou do intervalo. Para você que não conhece, segue uma rápida explicação. A teoria do intervalo acredita que Deus criou o planeta Terra completamente funcional, com todos os animais, incluindo aqui os dinossauros e outras criaturas que conhecemos apenas por fósseis. Então, aconteceu algo que destruiu a Terra por completo. Alguns até especulam que foi a queda de Satanás à Terra, e por isso a Terra tornou-se sem forma e vazia. A esta altura, Deus começou tudo de novo, recriando a Terra em sua forma de paraíso, como descrito nos primeiros capítulos de Gênesis. Aqueles que defendem a teoria da lacuna acreditam assim poder conciliar com outras teorias científicas muito modernas que acreditam na ideia de que a Terra é muito velha, que na verdade a Terra tem bilhões de anos e já existe há muito tempo antes mesmo da Escritura Sagrada. Muitos estudiosos adotaram a teoria de que a Terra é velha, interpretando muito do primeiro capítulo de Gênesis de maneira alegórica e, ao mesmo tempo, mantendo uma interpretação literal do restante da Escritura. Para aqueles que não aceitam essa teoria, uma das primeiras coisas que devemos perguntar é: se algo importante tivesse acontecido entre os 2 versículos, não teria Deus nos dito isso claramente? Ou será que Ele teria nos deixado a especular em ignorância sobre eventos tão importantes? Segundo Gênesis capítulo 1, versículo 31, Deus viu tudo o que fizera e tudo era muito bom. Ele com certeza não poderia ter dito isso se o mal já tivesse entrado no mundo através da queda de Satanás durante o intervalo. Feita a apresentação da teoria, o que você pensa sobre isso? Ainda não sabe o que dizer? Então fique ligado agora no debate de hoje. Com certeza, isso irá ajudar muito. O Vejam Só já está no ar. E hoje é o debate presidencial, como a gente costuma dizer, né? Cada intervenção dos debatedores tem 3 minutos de duração para que todos os 2, né, falem durante o mesmo tempo. Apóstolo Heleno Bezerra, do Ministério Apostólico da Restauração, em 3 minutos o senhor pode expor para nós o seu ponto de vista a ser defendido e por quê? Bom, eu já começo com o porquê, pois eu vou ficar um pouquinho com Henrique IV de Shakespeare. Há mais coisas entre os céus e a terra do que a sua vã filosofia possa justificar, explicar. Então, algumas questões que a gente ouviu agora na apresentação inicial trazem uma confusão. Primeiro, alguns dizem que o fato de Deus ter dito isso é bom, ele estava falando de tudo o que ele criou e não daquilo exato que ele acabou de criar. É uma confusão, na verdade. Aquela referência de Deus à sua criação é específica à criação daquele dia. Uhum. Outra é, contra fatos não há argumentos. O que discutir com relação
aos dinossauros, aos hominídeos, que a gente já vê a ciência datando e escavando, e isso é fato comprovado. Eu volto a dizer que contra fatos não há argumentos. Por outro lado também, trazer a teoria da lacuna enxertada com o evolucionismo darwinista também é uma fraude. Não seria esse o conceito. O conceito é que há um período não explicado na Bíblia. Há um período não apresentado. Por que Deus não fez isso? Eu não sei explicar. Eu não explico Deus. Mas eu posso entender e posso divagar dentro das Sagradas Escrituras que Deus é o Criador. Não acredito em evolucionismo. Acredito no criacionismo. Deus criou os céus e a terra. Agora, como foi esta criação? Essa é a dúvida que paira no coração de todo mundo. Essa é a dúvida que paira no coração dos cristãos quando se deparam com a situação em que a Bíblia não mencionou. Mas existe um fato, que não é uma questão da ciência tentar negar a existência de Deus. Muito pelo contrário, eu acredito que estes fatos científicos, essas descobertas científicas, elas vêm corroborar com o conhecimento de Deus e da sua verdade. Ainda que a Bíblia, a palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus, ela não menciona determinadas coisas, mas elas não deixaram de existir. Agora, buscar a explicação para isso, achar argumentos para isso, é o que cabe a muitos homens, a muitos estudiosos, buscarmos uma explicação, porque não há problema nenhum em conhecer e prosseguir conhecendo. Muito obrigado, apóstolo. Só não soou o alarme dos 20 segundos. Tem um alarmezinho quando falta 20 segundos para acabar o tempo, soa um alarme que não soou dessa vez, né? Mas acho que vai soar agora com o pastor Carlos Augusto Vailate, que vai ter 3 minutos para dizer qual é a posição que o senhor vai defender. Heber e telespectadores, o nosso querido apóstolo disse que ficaria com Shakespeare. Eu prefiro ficar com aquilo que entendo que está nas Escrituras, né? Com todo o respeito que tenho a Shakespeare. Eu buscaria defender a perspectiva segundo a qual a teoria da lacuna, baseada em Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2, ela não se sustenta de modo algum. A teoria da lacuna, na verdade, ela precisa inferir uma série de coisas a fim de poder se manter em pé. Inferências estas que eu julgo um tanto quanto perigosas. Então, primeiro, ela tem que inferir que o verbo hebraico hayá, de Gênesis capítulo 1, versículo 2, pode ser traduzido como tornou-se neste mesmo versículo bíblico. O que ao longo da nossa conversa, vamos ver se isso pode ser comprovado, isso o nosso querido apóstolo me ajudará a entender isso. Segundo, a teoria tem que inferir que a queda de Lúcifer ocorreu em Gênesis, ou entre Gênesis 1.1 e 1.2. A teoria também tem que inferir que Lúcifer e Satanás sejam referências a um único e mesmo indivíduo. Em quarto lugar, ela tem que inferir uma relação teológica entre Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2, e Isaías 14 e Ezequiel 28. Em quinto lugar, ela tem que inferir que houve um dilúvio antes do dilúvio de Noé, o chamado dilúvio de Lúcifer, muitas vezes pelos defensores da teoria do gap ou da lacuna, não sei se é o caso exato do apóstolo, né? Então, em sexto lugar, ela tem que inferir a existência de uma raça pré-adâmica e a entrada da morte no mundo sem que o pecado estivesse ainda presente no mundo. E em sexto e último lugar, eu acho que um dos elementos problemáticos, mas que bom que o apóstolo Heleno já se posicionou contra ele, é que a teoria da lacuna, ela busca conciliar as escrituras com a ciência, e um dos aspectos, ou uma das leituras da teoria da lacuna, ela busca, na verdade, conciliar as escrituras com o evolucionismo, algo que o nosso querido irmão deixou claramente que não é a perspectiva dele, e isso é muito positivo. Mas, quando a teoria da lacuna surge
no contexto do início do século XIX, como normalmente os estudiosos entendem nos Estados Unidos, por um teólogo escocês calvinista chamado Thomas Chalmers, muitos entenderão que a ideia é aliar a Bíblia à ciência, e não somente a ciência. Outros entenderão que é aliar a Bíblia à ciência de caráter mais evolucionista. Então, por esses motivos e por outros que poderiam ser aqui elencados e que nos falta o tempo para tal, eu diria que a teoria da lacuna é simplesmente isso, ela é uma teoria, ela não possui fundamentação exegética e teológica adequada. Muito bom. Ok, você já sabe qual é a posição de cada um, agora é você que vai responder. Ah, mas eu não tenho elementos. E não tem mesmo. Mas tudo bem, vote como você pensa nesse assunto agora. No final do programa você pode mudar de ideia. Vamos lá, qual que é a nossa pergunta? Você acredita em intervalo de tempo entre Gênesis 1:1 e 2? Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2, né? Tem um intervalo de tempo, sim ou não? Vote lá, né? E você, no final do programa, a gente vai ver como é que está a nossa enquete. Anota também o telefone da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE, né? 0 operadora 11 31150819. Estamos com matrículas abertas para o segundo semestre, com cursos todos novos, coisa boa, revolucionária. Os cursos são em forma de módulos bem focados. Você vai estudar no máximo um semestre, né? Ou quando muito, dependendo do curso 2, né? E aí já passa para outro curso, enfim. Liga lá e pega as novidades. 0 operadora 11 3115 0819. E você que gosta de ouvir opiniões, eu tenho colocado as minhas opiniões, inclusive sobre os assuntos discutidos aqui no programa, no meu blog, né? ebercocarelli.blogspot.com.br. Lá você vai encontrar os meus sermões pregados na minha igreja e também as minhas opiniões. Inclusive uma que não tem nada a ver com o debate que a gente fez aqui, mas será que existem mandamentos do Novo Testamento que não vogam mais? Que nós não precisamos mais cumprir? Mandamentos e ensinamentos do Novo Testamento que nós não precisamos mais observar? Me parece que sim. E eu falo de um deles no blog. Confira lá. A gente vai para o intervalo. Pois é, chegou o momento, vamos começar o debate para valer. Temos conosco o apóstolo Heleno Bezerra, do Ministério Apostólico da Restauração, e o pastor Carlos Augusto Vailate, da Igreja Evangélica Jaboque. O apóstolo Heleno Bezerra vai defender que existe sim um intervalo de tempo entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. O pastor Carlos Vailate vai dizer que não. Agora, como o apóstolo Heleno é ligeiramente mais velho do que o pastor Vailate, ele começa o debate. Qual a sua primeira pergunta, apóstolo? Primeiramente, a gente deve pensar no seguinte, naquilo que eu disse anteriormente, que é fato. É fato, comprovado cientificamente, a existência de dinossauros pelos fósseis escavados e assim por diante. Também não vamos, de maneira alguma, eu nego ou quero negar a Bíblia. A palavra de Deus, para mim, eu não tenho que discutir no que está escrito. Mas eu creio que eu posso discutir o que não está escrito. O que está escrito é que houve uma criação. Nessa criação, ele criou os céus e a terra. Já discutimos aqui a questão do verbo estava, era ou tornou-se. Eu queria, em princípio, saber o posicionamento do pastor Vailate a respeito da colocação deste verbo. Qual o posicionamento que ele tem a respeito do verbo raiar, que uns entendem de uma forma, outros entendem de outra, e se nós podemos negar essa descoberta científica, ou como nós podemos encará-la à luz da criação de Deus. Como encarar, por exemplo,
essa criação de céus, esse tempo que conflita entre o tempo cronológico da Bíblia e o tempo cronológico da ciência. Como enxergar este universo de confusões ou de falta de informações dentro da Bíblia? Como eu posso ver isso? Como eu posso interpretar isso? Negar a ciência à luz da Bíblia, ou à luz apenas do que está escrito, ou considerar aqueles fatos e procurar não enxertar, mas enxergá-los dentro da Bíblia, ainda que eles não foram literalmente escritos. Muito bem, o senhor compreendeu a pergunta? Perfeito. 3 minutos, pastor Vailate. Ok. Eu vou responder de trás para frente. Primeiramente, no que diz respeito a uma hipotética datação antiga da Terra, que segundo os estudiosos, os cientistas, eu não sou cientista, eu sou graduado e tenho meu mestrado em teologia, doutorado em estudos judaicos, com ênfase em estudos da Bíblia hebraica. Então, obviamente, vou comentar a partir daquilo que sei. Mas sei ler alguns instrumentos, algumas ferramentas, né? Acho que sou alfabetizado para tal. E quando eu vejo o comentário de alguns estudiosos, primeiro que eles criticam essa ideia da hipotética datação antiga do mundo. Então, vou citar, por exemplo, Harold Schlechter, ele vai dizer: a natureza altamente especulativa da geocronologia, ou seja, a área da ciência que busca determinar as idades das rochas, fósseis e sedimentos, parece bastante óbvia à luz das muitas suposições envolvidas. Outro estudioso, Tim Clarey, que é mestre em geologia e em hidrogeologia e doutor em geologia pela Universidade de Michigan, disse o seguinte, abre aspas: o fator mais importante é que todos os métodos de datação radioativa, isotópica, estão pré-carregados com pressuposições que não podem ser verdadeiramente verificadas. Cientistas seculares não podem voltar atrás no tempo e checar a precisão de suas respostas, além de alguns milhares de anos no máximo, usando anéis de árvores, a chamada dendrocronologia, e registros históricos. Infelizmente, eles simplesmente assumem que os seus resultados são factuais, mas eles são apresentados como se fossem inquestionáveis. Então, essa datação antiga não tem como você bater o martelo e comprová-la com os métodos da assim chamada ciência. No que diz respeito ao verbo raiar, eu vou ler aqui um comentário de 2 estudiosos importantes do hebraico sobre o assunto. Vamos ver se eu terei tempo. O primeiro deles, Victor P. Hamilton, ele dirá, abre aspas: primeiro, se o escritor tivesse pretendido que o versículo 2 de Gênesis 1 fosse lido como uma sequência ao versículo 1, ele jamais teria usado a construção que ele usou, vav consecutivo, mais sujeito, mais verbo no perfeito. Em vez disso, seria vav conversivo ligado ao verbo no imperfeito mais sujeito. Assim, seria de esperar Vaterri haaretz, e em vez do que temos Verhaaretz haitá, ou seja, a terra tornou-se, não ela era, que é o que está no texto bíblico. Segundo, em outras orações circunstanciais, o verbo raiar no tempo perfeito normalmente carrega o sentido estativo. E ele cita Gênesis 3:1, Gênesis 29:16, Gênesis 34:5, Êxodo 1:5, Jonas 3:3 e vários outros textos. Além disso, temos outros estudiosos que, por questão de tempo, eu não tenho como citar, mas gramaticalmente, raiar em Gênesis 1:2 é algo que não pode ser construído de forma exegeticamente satisfatória. Apóstolo, seus comentários. Tudo que ele falou, eu acho que é muito, muito lindo, mas não se traduz para a gente, não se traduz para nós, cristãos, algo que traga relevância, algo que traga esclarecimento. Principalmente quando ficou faltando, por questão de tempo, que me respondesse como inserir, por exemplo, a questão dos dinossauros, dos fósseis, ou dos dinossauros, que são seres comprovadamente existentes, queira eu ou não estarem relatados nas Sagradas Escrituras. Como inseri-los dentro da nossa compreensão com as Sagradas Escrituras? Esta era a dúvida maior que eu teria, que eu queria gerar essa discussão. Muito obrigado.
Pastor, vai lá de sua primeira pergunta. É a primeira pergunta? Okay. E quiser usar o tempo. Ok. Perfeito. Bom, vamos lá. O nosso irmão, ele comentou que o que eu disse não foi muito importante, porque eu citei justamente em termos as questões mais importantes do texto, que é a questão exegética. Ele disse, olha, você disse, tá ok, mas não ajudou. Mas eu toquei no ponto nevrálgico da questão. Em termos hermenêuticos, antes de nós entendermos o que um texto significa, envolve a teologia, eu tenho que saber o que ele diz. E se ele diz, Vehaaretz haitá tohu vavohu, e a terra era ou estava sem forma e vazia, eu não posso de forma alguma dar ensejo a uma elucubração teológico-filosófica recente que surge em 1814, a partir de uma das palestras de Thomas Chalmers, algo desconhecido ao longo de toda a história da igreja, nem pais da igreja, nem ninguém tratou nunca deste assunto. Então, a minha questão, ela vai no ponto nevrálgico, é exegética, é linguística. Depois disso sendo sedimentada, é que eu partirei para as questões que são teológicas. Então, isso é absolutamente importante, né? Agora, eu não entrei na questão dos dinossauros, evidentemente, porque não tive tempo. Dinossauro não é uma palavra bíblica, é uma palavra que surge também no contexto do século XVIII, XIX, onde tem ali a palavra deinos, lagarto, né? Ou melhor dizendo, terrível, e sauros, lagarto, lagarto terrível. É possível que nós já encontremos, não estou afirmando, mas é possível que tenhamos já referências a dinossauros em Gênesis 1:21, onde aparece a palavra hebraica tanin, ou talvez uma referência ao Behemoth em Jó 40. Então, eu creio que esses animais existiram, mas foram extintos a partir do dilúvio de Gênesis 6-8, e não de um hipotético pré-dilúvio ocorrendo, ou que teria ocorrido no contexto de Gênesis 1:2. Então, essa é a questão. Agora, indo para a pergunta, eu vou já tratei da questão de linguística, era uma das minhas perguntas, ele já abordou primeiramente, mas que é a questão mais relevante, e eu gostaria ainda que ele... Aliás, eu ia fazer outra pergunta, eu vou voltar na mesma, né? Eu gostaria que, dentro da construção sintática que nós encontramos em Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2, cito o texto em hebraico, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz ve'haaretz haitá tohu vavohu, né? Até esse trecho. No princípio criou Deus os céus e a terra era ou estava sem forma e vazia no momento que ele criou. Dentro dessa construção sintática, e a terra era ve'haaretz haitá, o irmão poderia me citar alguma outra construção paralela onde Hayá seja traduzido como tornou-se, em vez de era ou estava, dentro da mesmíssima construção gramatical citada em hebraico, que o ajude a fundamentar a sua hipótese de tornou-se em Hayá em Gênesis 1:2? Olha, necessariamente não tenho para te apresentar aqui e agora, neste programa. A única coisa que me pesa sobre isso, e vou voltar a um princípio ainda sobre a teoria da lacuna. Eu creio numa lacuna, eu creio numa ausência de citação específica à compreensão humana. Okay. E aí, antes de responder, também vou voltar que a crítica ou a observação que eu fiz foi que na leitura que você fez foi tão cheia de termos científicos, termos avançadíssimos, que muitas vezes para o nosso ouvinte não quis dizer nada, porque se pautou de uma linguagem muito rebuscada, de conceitos muito rebuscados. Não foi que ela não comprovasse ou não dissesse, mas que ficasse muito lacunado na mente de nós, mais leigos, de tamanha ciência apresentada. Já se nós procurarmos gramaticalmente, como você me pergunta, assim como há quem conteste, há também quem averigue e confirme que o termo, que a palavra hayá, sirva ou seja um verbo que não indica nem ação, indica mudança de estado. Em Gênesis 1:2? Isso. Pode citar uma tradução? Que o verbo hayá
indique mudança de estado. Não é um verbo apenas de estado, um verbo de ação. Então, se nós pautarmos deste pensamento, posso crer, ainda que não esteja aqui citado ipsis literis, que houve uma mudança de estado. Tanto há essas mudanças de estado, que se nós observarmos, por exemplo, e eu já deixo isso como um questionamento, como uma pergunta para a seguinte Deus fala da criação de um novo céus e uma nova terra, com o advento da segunda vinda de Cristo. Ora, qual a dificuldade que nós temos de associar, por exemplo, as recriações de Deus? Será que Deus não recria nada? Será que nada chega num estado tão caótico que é preciso Deus recriar? Aí você vai dizer, mas a palavra indica ex nihilo, criou do nada. Não, ele não criou do nada. Deus sempre tem um elemento criador. E o elemento criador de Deus chama-se palavra. Deus solta e as coisas se faz. Assim como Hebreus 11:3. Deus libera uma palavra. Esta é a matéria-prima criadora. Pois bem, agora 3 minutos para o pastor Carlos Augusto Vailate fazer os comentários sobre essa resposta do apóstolo. Então, Heber, a resposta do nosso irmão, ela infelizmente ela não tocou no assunto. Eu perguntei se ele poderia me dar um exemplo. Obviamente, claro, ele foi honesto, disse que não sabe dar nenhum, mas porque ele também não encontrará um para dar de forma correta, né? Porque ele é inexistente no contexto bíblico. Segundo, ele disse que, será que Deus não pode recriar? E citou outros contextos de novos céus e nova terra. Aí é outra história. A nossa preocupação e o ponto focal é Gênesis 1:2, não é novos céus e nova terra de Isaías 66, de Apocalipse. O nosso foco é Gênesis 1. Você não pode pegar e atirar para todo lado. Mas não posso comparar? Mais uma vez, sim, uma comparação, mas que é... A recriação de Deus? Sim, mas que não cabe no contexto de Gênesis 1:2, não é uma inferência sem sentido. Agora, o grau de tecnicidade que o irmão mencionou, ele é necessário, porque se eu tenho aqui um vav copulativo no contexto hebraico, e eu tenho que entender o que o texto diz, ou eu tenho um vav conjuntivo ou conversivo, que muda os tempos, onde o passado se torna futuro e o futuro passado, uma peculiaridade do hebraico, isso é importante, por mais que todos os nossos queridos telespectadores não saibam, sem dúvida, mas poderão pesquisar, e é um aspecto técnico que é necessário para a nossa discussão, porque de acordo com o meu fundamento ou pressuposição, se começar errado, ele terminará errado. Então o irmão está pressupondo que Raiá, nessa construção, sem me dar nenhum exemplo, sem citar uma única tradução em português, em inglês, qualquer uma que o valha, onde apareça em Gênesis 1:2, se a terra tornou-se sem nada, o irmão simplesmente pressupõe que isto seja possível. O irmão não me dá nenhum tipo de fundamento ou argumento exegético adequado. Aí não dá realmente para a gente prosseguir no debate. Agora, eu dou vários exemplos, né? Eu cito e dou vários exemplos. Então, por exemplo, em questões de orações circunstanciais como esta que encontramos em Gênesis 1:2, eu citei na minha primeira fala e não deu tempo, vamos ver se agora dá. Em Gênesis 3:1 diz lá, a serpente era mais astuta do que os demais animais do campo. É a construção que aparece hebraico, que é semelhante à de Gênesis 1:2. Depois, Gênesis 29:16, que equivale ao 29:17 do texto massorético. E Raquel era bela ou era bonita, e não tornou-se bonita. 34:5 de Gênesis, seus filhos de Jacó estavam no campo, não se tornaram no campo. Êxodo 1:5, e José estava no Egito. Jonas 3:3, que apresenta um paralelo quase que perfeito com Gênesis 1:2. Ora, Nínive era uma cidade extremamente grande, né? Veninve haitá irgdulal Elohim. E Nínive era uma grande cidade. Então, nós temos elementos exegéticos importantes e não dá para o irmão inferir, com base em vários outros textos e tudo, que porque Deus pode recriar novos céus e nova terra em termos de paralelismo de ideias, mas não há um paralelismo linguístico, porque Deus não está recriando nada em Gênesis 1:2, é uma mera pressuposição desprovida de elementos exegéticos e linguísticos. Primeira rodada completada, cada um fez uma pergunta, respondeu também uma pergunta e comentou. Então agora vamos para a segunda rodada. Apóstolo Heleno, sua segunda pergunta. O verbo raiá, que parece que se tornou mais importante do que, ou
o canal que vai nos dar mais ligação. Segundo o próprio Strong, ele tem várias significações. Em outros contextos, Isso, perfeito. Em outros contextos. Em outros contextos. Perfeito. Mas aqui também. Mas aqui também. O próprio Strong. Então, não só o Strong, mas se nós procurarmos em outros dicionários, nós vamos encontrar a significação desta palavra. Contanto que todas as citações que você deu de Raquel, e outros tantos, usando apenas o verbo no sentido era, nós temos que entender que também tem um contexto. Se nós pegarmos semântica da língua portuguesa, da nossa língua, nós vamos encontrar uma mesma palavra que, onde ela foi empregada, ela tem um significado. Perfeito. Que, de repente, pode até o meu interlocutor não entendê-la porque a cabeça pensa onde os pés pisam. O seu universo de compreensão pode não ser o meu do locutor e entre o interlocutor. Perfeito. Porém, se nós pensarmos, e eu vou voltar ao princípio de todas as questões, se nós pensarmos que não exista uma explicação bíblica ou uma explicação científica que não está na Bíblia, mas corrobora, para a questão dos dinossauros, para a questão das vidas, dos universos dos mundos, que também podemos entender assim, de Hebreus 11:3, quando cita que Deus criou os mundos ou o universo. Aí vai depender da tradução, não é? Da preferência do leitor. Como fica ao dizer que, por conta de uma citação de Gênesis 1:21, em que diz, para alguns Deus criou as baleias, mas ali para mim são os grandes seres marinhos, né? Isso na preferência monstros marinhos, por sentido de assustadores pelo seu tamanho. Como explicar, então, essa questão dos dinossauros à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus? Como entender isso na cabeça, não com tantos termos técnicos que não vão traduzir, mas como entender isso no nosso discurso, no nosso bate-papo? Como nós podemos entender isso à luz da Bíblia? 3 minutos, pastor, vai lá. Ok. Bom, como eu havia dito agora há pouco, eu creio na existência dos assim denominados dinossauros, embora o termo dinossauro seja uma terminologia grega, e sempre é importante pontuar para que o telespectador ele saiba que não estamos tratando de uma terminologia bíblica, isso é importante. Então, o que nós talvez tenhamos que mais se aproxime do termo grego, né, deinossauros ou lagarto terrível, e grosso modo, e aí eu concordo com o irmão, no que diz respeito ao substantivo tanin, que a nossa tradução traduz de forma, né, pelo menos em português, de forma inadequada como baleia, talvez seja uma referência a monstros marinhos, perfeito. E quem garante que eles não possam ser ou não tenham sido, de fato, os chamados dinossauros ou animais deles derivados? Eu não tenho nenhum problema em aceitar essa premissa, essa prerrogativa. Agora, a questão é, quando os tais dinossauros ou animais pré-históricos, outra terminologia muito complicada, né? Pré-história, porque a partir do momento que você a narra, já não é pré-histórico, já está dentro da história. Mas eu entendo que estes animais, por motivos que evidentemente competem a Deus, e a Bíblia não nos diz efetivamente o motivo deles terem sido extintos, eles o são em algum contexto entre Gênesis capítulo 6 a 8, quando ocorre o dilúvio. Aliás, o único dilúvio que aparece nas Escrituras. Nós não temos o chamado dilúvio de Lúcifer, que a Bíblia de estudo Dake, e que normalmente a teoria do gap ou do hiato levanta, um dilúvio que teria tido uma característica catastrófica, um amplo alcance de catástrofe, de tragédia maior do que o dilúvio bíblico. Então, essa é uma
questão, uma construção que a teoria do gap, que eu não sei evidentemente se o irmão concorda com ela ou não, mas ela é muito importante para a teoria do gap, que eu acho muito complicada. Mas eu não tenho nenhum problema em entender os dinossauros como tendo existido. A minha preocupação é com essa datação, onde a ciência contemporânea, reitero, não sou cientista e, portanto, não digo de uma forma com conhecimento preciso disso, mas onde a ciência diz que nós temos 13,5 ou 13,7 bilhões de anos. Cronologicamente, por meio de todos os testes, eu citei um dos autores, um dos doutores da área, poderia citar vários outros, nós não temos como mensurar. Porque você não tem como voltar até o passado e saber exatamente a quantidade de carbono 14, de outros elementos que existiam na época e quanto dele se perdeu e fazer uma leitura retroativa até os dias de hoje. Isso não pode ser mensurado. Então, para mim, é mais uma construção filosófica do que ciência pura. Agora, existiram dinossauros, existiram homens no contexto antigo, sendo o primeiro deles Adão, mas isso não irá apontar de forma alguma, entendo eu, para uma pré-criação antes da própria criação, como a teoria do gap normalmente formula. Vamos lá, seus comentários, apóstolo. Bom, se a Bíblia não menciona determinadas coisas e elas existem e são factuais, são de fato, como nós podemos entender este mundo bíblico? Porque eu creio na Bíblia, eu estou aqui com a Bíblia digital, mas eu vou dizer, eu creio na Bíblia. Creio. Agora, eu sei que a Bíblia nos apresenta as questões linguísticas que vão nos trazer conflitos. Conflitos porque é uma questão linguística e a Bíblia, ela foi escrita com a língua para o homem, para falar com o homem. O que Deus muitas vezes expressa, que Deus transfere, que Deus fala ao coração do homem, nem sempre nós encontramos palavras suficientes para traduzir. É como a visão de Ezequiel, como ele traduz aquelas visões, como Paulo diz que há um homem que foi e viu coisas que são indizíveis, Então, pensar na criação de Deus, pensar no universo divino, pensar na obra magnífica, no poder imensurável, incomparável, inexplicável de Deus, eu só tenho que pensar o seguinte: a Bíblia, ela foi escrita para revelar que houve o pecado, mas que há salvação. Que o pecado veio por um homem e a salvação por um chamado Jesus. Isso é o cerne da Bíblia. Isto é a força motriz de toda a palavra. Agora, estas pequenas questões, muitas vezes geram em muitos homens e teólogos um medo muito grande das heresias ou de ser chamado de herege. E por conta disso, não se embrenham, não atestam, não batem, não estudam, porque senão nós vamos ficar simplesmente nessas questões. Eu concordo, Armínio disse, Agostinho deixou de dizer, Calvino disse, Lutero disse. Mas e nós hoje, com toda a ciência? Jesus mesmo disse, a ciência vai se multiplicar. Se muita coisa não foi revelada, não foi dita pelos pais da igreja no passado, é porque eu creio que a ciência se multiplicaria nos nossos dias. Foi Jesus quem profetizou tal coisa. Então, o que a ciência apresenta hoje, nós não podemos descartar porque os pais da igreja não disseram. Nós não podemos desprezar fatos, nós não podemos desprezar aquilo que nos traz esclarecimento e não negação da palavra de Deus. Pastor Vailate, sua segunda pergunta. Perfeito. Pegando um gancho na fala, mais uma vez, evidentemente eu não nego os dados científicos, mas desde que eles sejam científicos acima de toda e qualquer suspeita. A própria ciência, ao longo da sua história, ela teve que rever várias datações, vários dados outrora ratificados com tanta ênfase, eles tiveram que rever esses conceitos, porque ela não é uma verdade absoluta, pelo menos não em muitos dos seus pressupostos. Então, a minha crítica é a esse aspecto da ciência, não a tudo, evidentemente,
que vai apontar para uma teoria. Mais uma vez, reitero, com base nos elementos e nos pressupostos científicos, nós não temos como voltar atrás e reproduzir em laboratório, embora alguns tenham tentado, o Big Bang e aquilo que o valha. Portanto, não dá para você fazer uma ciência a partir dos pressupostos dados e definidos pela própria ciência. Portanto, isso é uma teoria filosófica, de que o mundo tem 13,5, 13,7 bilhões. Teoria por teoria, eu prefiro ficar com a teoria da Bíblia. Então, minha preocupação não é contra a ciência, mas contra esse aspecto teórica e hipoteticamente chamado de ciência. Tendo dito isto, e se eu disser algum enunciado que talvez não se encaixe bem na formulação teórica do irmão, por favor, me corrija, tá? Mas eu vou traçar aquilo que envolve a pergunta, aquilo que normalmente os defensores da teoria do gap defendem. Então, eu vou dar aquilo que as pessoas defendem. Então, vamos lá. Ao defender a criação original do mundo em Gênesis 1:1, é o que o irmão defende. A sua destruição em Gênesis 1:2, correto? E a sua recriação em Gênesis 1:3-31, que é a continuação lógica, o irmão não está se envolvendo, possivelmente, num problema teológico muito sério, o irmão e todos aqueles que advogam a teoria do gap, visto que, ao fazê-lo, o irmão não está pressupondo a entrada do pecado e da morte humana no mundo antes mesmo da queda de Adão. Isso não é problemático, isso não tem desdobramentos sérios para a cristologia, para a inerrância da Bíblia, que o irmão disse que defende aqui, eu creio que realmente o irmão defende isso, para a declaração paulina sobre quem foi ou não o primeiro Adão. Defender a teoria do gap com base nos pressupostos tradicionalmente defendidos não é, a meu ver, um dos maiores problemas da teoria do gap, um problema teológico intransponível, e se ele é transponível, eu gostaria de ver como o irmão pode transpô-lo, como que o irmão tentaria transpô-lo. Por favor. 3 minutos, apóstolo. Eu vejo na teoria da lacuna, e aí reforço o que você diz, ela não passa de uma teoria, porque ninguém aqui está testando verdades absolutas, exceto a Bíblia. Muitos pontos falhos, muitos pontos inseridos ali, os quais eu não acredito, não me convencem. Mas eu estou convencido, sim, desta mudança de estados. O pastor disse que trazer a questão da criação de um novo céu e uma nova terra não era importante. E eu digo que, para mim, é sumariamente importante fazer as comparações. Primeiro, eu vou usar um termo aqui que talvez eu peque com ele, mas me atrevo, eu sou um cara destemido da crítica. Eu vou pensar numa dispensação agora. Deus criou um mundo. Esse mundo foi habitado por seres. Esse mundo a qual também se deu o nome Terra. E esse mundo chegou ao seu período de extinção. Assim como este mundo nosso, essa nossa Terra, vai culminar numa extinção. Não diluviana, mas a Bíblia já diz, vai ser com fogo. Como vai ser esse fogo? Eu imagino, da mesma forma que o dilúvio, se me permite elucubrar aqui, o dilúvio foi água saindo das torrentes internas e os céus e se fechou em águas de baixo e de cima. Também acredito que a terra vai entrar numa combustão de aquecimento interior e o sol e tudo isso, os elementos vão se derreter e aí essa extinção. Então vem um novo mundo, uma nova terra, um novo céu. Será que a Bíblia não me dá esse... Será que eu estou pecando tanto quanto talvez fosse a sua pergunta? Eu entendi desta forma, né? De elucubrar, de pensar, de divagar no meu pensamento. Deus criou uma terra, essa terra tornou-se sem forma e vazia, porque ela foi cataclismada. Os efeitos eu não vou discutir, se foi Satanás, dilúvio eu não acredito, esse dilúvio de Lúcifer aí eu não acredito. Acredito sim que houve um poder que ali destruiu tudo e Deus então vem e recria, assim como Ele vai recriar um novo céu e uma nova terra. Isso para mim é simples de se pensar.
Isso não me leva a ser um herege que leve outras pessoas a pecar contra a Santíssima Palavra do Senhor. Muito pelo contrário, apenas vai trazer esclarecimento e talvez, me perdoe aqui, até hipóteses que me assegure que Deus é Criador. Amém. Pastor Vailate, seus comentários. Vamos lá. Parece-me que no nosso encontro anterior, salvo engano, eu posso me enganar, o irmão mais ou menos defendeu algo que se assemelhava à ideia do dilúvio de Lúcifer. No finalzinho do nosso debate, eu falo, olha, eu sou mais propenso com essa ideia aí. Não. Salvo engano, eu posso me equivocar. Mas eu achei interessante o tom, claro que ameno da fala do irmão, isso é importante, admitindo que a sua teoria pode estar equivocada, isso é muito importante para o debate. Não sou dono da verdade também, isso é importante dizer, né? Não sou melhor, superior a quem quer que o valha. Estamos debatendo... Assim como você disse que a ciência se equivocou. Estamos debatendo como irmãos em Cristo, sem dúvida. Agora, na teoria da lacuna, se o irmão me permite, existe um sério, para não dizer seríssimo problema teológico com o pecado e a morte no mundo antes da queda de Adão em Gênesis 3. Esse problema é seríssimo. Que pode, e eu pensei que o irmão ia tocar nisso, depois se o irmão quiser toque, mas eu dei justamente condições para o irmão falar, o irmão não trabalhou. Então, isso pode desembocar numa heresia séria, e agora que eu vou tratar dela. Por isso que para mim a teoria da lacuna, exegeticamente, gramaticalmente, teologicamente, ela não se sustenta de nenhum jeito. Teologicamente, olha o problemaço que ela faz surgir. Romanos 5, versículos 12 a 14, declara o seguinte: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, esse homem é Adão. Não é o hominídeo de Gênesis 1, não, que é o que o irmão está pressupondo, por meio da teoria da lacuna. Ok, se o irmão fala que não, perfeito, mas normalmente a teoria da lacuna dá ensejo a isso, por isso que eu dei chance para o irmão se posicionar acerca disso. Por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. E no versículo 14, no início de Romanos 5, diz lá, no entanto, a morte reinou desde Adão, mas na sua teoria já existem fósseis antes do pecado entrar no mundo por meio dos dinossauros. Não é um ensinamento bíblico, isso é problemático, né? Então, como Deus poderia dizer, e aí volta o elemento que nós dissemos já no início, que tudo que ele havia criado era Tov Meod, e o processo criativo ele só se deu no 6º dia. Gênesis 1:1, ele trata da criação no seu todo. Olha, no princípio Deus criou os céus e a terra. Como se dá esse processo de Deus criar os céus e a terra? Olha, quando Deus estava criando os céus e a terra, nesse momento a terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e aí ele vai num fluxo narrativo que a teoria do gap quebra, desrespeitando o texto hebraico, daí a minha ênfase no texto hebraico, né? E toda a teologia. Ora, se eu admitir a postura normalmente empregada da teoria do gap, em que houve morte e pecado no mundo antes, que é a perspectiva de Dake, é a perspectiva de muitos que defendem, então eu cairei muito provavelmente, quase que inevitavelmente, numa heresia. Por isso que a teoria da lacuna, nesses moldes aqui apresentados, que é clássico, ela não se sustenta em termos bíblicos de forma nenhuma. Daqui a pouquinho a gente vai para a última pergunta de cada um dos debatedores. Voltamos já com Vejam Só. O Vejam Só de hoje discute a teoria da lacuna, ou teoria do gap, o intervalo hipotético entre os 2 primeiros versículos da Bíblia. E nós vamos agora para a última pergunta do apóstolo Heleno Bezerra, ao pastor Carlos Augusto Vailate. Achei bastante interessante a citação deste último versículo do pastor Vailate, quando ele cita Romanos 5, 12. Achei muitíssimo, ele disse que cantou a bola para mim, né? Mas eu vou voltar só ao texto anterior, a referência anterior, a minha fala anterior, que dizia sobre mundos. Uma primeira terra, vamos dizer uma segunda terra e uma terceira terra, que está profetizado que vai ser a habitação onde o cordeiro e o leão habitarão juntos, né? Mas o texto de Romanos diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, ele entrou no mundo,
ele não foi criado no mundo. Ele veio de fora para o mundo. De que lugar veio esse? Que mundo é esse que a Bíblia está se referindo? A Bíblia está se referindo ao mundo universo, e eu deixo essa pergunta para ele, que ele é muito especializado nas línguas e nos originais da Bíblia. Então eu vou perguntar, que mundo é esse que está aqui? Que o pecado passou, ele entrou, invadiu. De onde ele veio? De onde esse pecado veio que entrou na terra através deste homem? E aí todo homem passou a morrer. Se eu pensar que é heresia, que a morte foi criada aqui, sim, aí eu estou dizendo que nenhum ser antes morreu. Então, por que eu vou voltar? Não adianta eu querer... Porque alguns cientistas vão dizer em contrário que essa medição do carbono não é 100%. Mas o que é 100% em termos de ciência? Eu vou dizer, não vou testar aqui nada. Como ele disse, também não sou cientista, mas creio piamente que isso aí são alguns fatos que não adianta ficar questionando, levantando hipóteses também para amenizar. Não temo dizer isso. O escritor está dizendo, o pecado entrou no mundo, então ele veio de algum lugar. Já existia um pecado que estava fora deste universo chamado Terra, desse universo criado por Deus, que em princípio ele criou ali dentro desse universo chamado Terra. Me perdoe por fazer essa construção. Ele criou ali dentro um lugar e ele pôs habitável um homem humano para habitar ali com aquela isha humana, e dali ele compôs uns seres especiais para a sua adoração, mas ali também o pecado esteve, veio, invadiu o coração do homem, e por isso todo homem a partir daí se torna pecador. Mas esse texto está se referindo a este mundo terra a partir desta criação, ou melhor, dessa recriação que eu menciono. O senhor entendeu? Essa é a pergunta? É. Ok, perfeito, tudo bem. 3 minutos. Perfeito. Bom, o mundo deixa aqui bem claro, primeiro, para dizer que foi um mundo com a recriação e tudo, eu tenho que presumir, inferir que raiá significa tornou-se em Gênesis 1, 2, que é o assunto, não em outras partes da Bíblia, porque o nosso assunto é Gênesis 1, 2. Então, o texto é autoelucidativo, ele está se referindo ao mundo terra, não um mundo recriado. Em nenhum momento a Bíblia citará isso. Isso é uma inferência, de novo. Você refere ao mundo terra. O mundo terra, que não foi destruído, como o irmão sugere entre Gênesis 1 e 1, 2, e recriado. E não há nenhum tipo de evidência, como já citamos, com base no texto hebraico, grego, Antigo Testamento Novo, enfim, é desprovido de uma qualquer situação. E por que o texto é explicativo? No contexto, ele já vai dar as dicas. Olha o que ele dirá, vamos citar de novo. Romanos 5, versículos 12 a 14. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, ele vai especificar que mundo é este. E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. É o mundo onde homens habitam. Não é um mundo criado, destruído, recriado, não é um mundo celestial. Não é um universo, cosmo. Não, mas aqui o contexto é mundo terra, mundo terra. Onde os homens habitam. Perfeito. Pelo menos pelo contexto aqui. Pegando a palavra cosmos, não só a palavra cosmos, mas o próprio contexto aponta. E vai lá. Por isso todos pecaram, porque até a lei, algo que é do contexto humano, estava o pecado no mundo humano, planeta Terra, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Desde Adão até o período que antecede a outorga da lei mosaica, não havendo lei, a morte reina. E aí ele vai dizer, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Porque o pecado de Adão foi único, ele foi o único a cometer o primeiro pecado. Fala de novo isso aí para mim. Até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, que é o primeiro homem aqui citado, o qual é figura daquele que havia de vir. Ok, aqui já a figura de Cristo, e aí ele vai citar o outro contexto. Então, a morte reinou mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança de Adão. À semelhança do pecado de Adão, que é um momento que não havia lei entre Adão e Moisés. Ele estipula o contexto, Adão a Moisés. Ele não estipula nada que envolva antes de Adão, mesmo porque Adão, todos nós sabemos, menos os defensores da teoria do gap, ele foi o primeiro homem a existir nesse mundo. Salvo se existiram outros homens, então Adão não foi o primeiro homem. Então,
Paulo se equivoca em outros textos, quando ele vai se referir ao primeiro Adão. Ele não foi o primeiro Adão, ô Paulo, você deveria tratar de um primeiro pré-Adão que teria existido entre Gênesis 1:1 e 1:2. Então, o contexto, ele se refere a um momento histórico entre Adão e Moisés, e não antes de Adão. Para tal, você tem que elucubrar, filosofar e inferir N elementos não presentes e nem um pouco claros no texto bíblico. Seus comentários, apóstolo. Verdadeiramente, você só me ajudou a crer mais no que falo, porque, volto a dizer que este texto se refere a esta terra criada ali, a partir de Gênesis, depois de Gênesis 2. Então, esta terra em que veio o primeiro homem desta terra. Agora, eu não posso negar o que houve antes. Você pode discordar, mas nós estamos falando, esse texto, ele cabe a esta etapa da existência criadora de Deus, da terra que foi criada ali, quando ele viu que estava sem forma e vazia, ou tornou-se sem forma e vazia, perdão, e então ele vem, ou reorganiza esse caos, coloca o homem formado do elemento deste cosmos, desse mundo que ele criou, forma um elemento do elemento criado, e diz, agora você vai habitar aqui. E então veio de fora e invadiu este lugar, porque diz que o pecado, como é que diz aqui? Ele entrou, ele veio de fora. Sim. Então ele veio de fora porque ele já existia, mas está falando que existia num outro lugar. E ele invadiu esse novo lugar de Deus. E ao invadir este novo lugar de Deus, onde Deus formou o homem e o colocou ali para governar tudo o que ele estava criando a partir desse estágio de criação. Então, esse pecado entrou, invadiu este lugar e a partir daí, sim, eu posso dizer que essa morte reinou desde Adão. Eu estou dizendo que ele é o primeiro homem, mas deste mundo terra do qual nós estamos falando, porque você mesmo concordou comigo quando nós dissemos que... Não, eu estou dizendo que concordou comigo quando diz que a palavra mundo aqui está se referindo à terra. Então, esta palavra aqui... Então, existiram pessoas que morreram antes de Adão. Depois você fala. Se existiram pessoas, seres humanos, a mesma formação, eu digo que não, porque a minha Bíblia diz que a formação deste homem foi do pó, deste elemento chamado terra que Deus criou. Como eram os seres de um pré-mundo, vou usar isso aqui. Como eram os seres? Eu não vou afirmar. Eu só vou afirmar que existiram pré-criações de Deus. Que Deus criou os céus e a terra, criou o firmamento e os mundos ali. E isto se tornou na terra sem forma e vazia. Então Deus vem e reorganiza o caos, assim como essa terra vai ficar sem forma e vazia, e Deus vai reorganizar todo o caos e criar uma nova terra e um novo céu. Sua última pergunta. Vamos lá. Mais uma vez, o irmão, ele vê que a posição dele é tão indefensável que ele se vale de eufemismos pré-mundo, né? Houve uma criatura, mas não era necessariamente o homem. Quer dizer, eu estou falando, ele diz, Adão é o primeiro dessa nova criação, não da outra. Quer dizer, ele mesmo se vê com grandes dificuldades de abraçar a teoria que ele veio aqui para defender. Em outras palavras, ele está dizendo, nem mesmo eu creio nela nesse sentido. O que mostra que não é uma teoria... Isso foi o senhor que disse, hein? Não, o irmão não dá para defender. O irmão cai naquilo que os defensores na teoria do gap, embora o irmão tenha negado, mas o irmão acaba abraçando. Houve morte em Gênesis 1 antes da recriação, porque existiam seres ali que morreram. Houve morte. E houve morte antes do pecado. Então o irmão está desconstruindo aquilo que a Bíblia diz quando fala que Adão é o primeiro homem e tudo, porque houve morte e pecado antes. Não adianta. Aí são eufemismos. O irmão está caindo no mesmo erro de todos os defensores do gap. Agora é constatado. Mas vamos lá. É indefensável a postura. Mas vamos mostrar que ela é mais indefensável ainda, porque
O irmão falou e tomou muito cuidado para não citar que isso veio de fora, de outro mundo. Talvez citando Lúcifer ou outras situações ou algo que o valha. Então, mais uma vez, vou permitir que o irmão fale, pressupondo, né? Outra vez, no outro debate, irmão, essa ideia de Lúcifer, que tem relação com Isaías, o irmão deixou bem claro que o irmão acredita nisso. Então, a minha pergunta, e isso é muito importante para fundamentar a teoria do gap, por isso que eu vou fazê-la. Então, a pergunta é a seguinte: a teoria da lacuna, para ser defendida, para poder ser defendida, deve pressupor, como já mostrei desde o início da minha fala, um monte de inferências, nenhuma delas claramente delineada na Bíblia. Mas ela deve pressupor, por exemplo, que a Terra tenha se tornado sem forma e vazia em Gênesis 1:2 por causa da queda de Lúcifer, a sua leitura do que veio de fora e tal. Deve pressupor também, tudo isso está concatenado, que Lúcifer e Satanás sejam a mesma pessoa, e ainda deve pressupor que Isaías 14, Ezequiel 28, via de regra, se refiram à queda de Satanás. Diante disso, eu pergunto para o irmão: primeiro, você pode comprovar biblicamente que Lúcifer e Satanás são a mesma pessoa? Lúcifer e Satanás, já que Lúcifer é que caiu aí entre Gênesis 1:1 e 1:2, segundo a sua teoria, e ele que causou esse caos todo, e Deus teve que, coitado, Deus teve que criar tudo de novo por causa da queda de um anjo e tal. Essa é a sua teoria. E aí, segundo, então, primeiro, você pode comprovar biblicamente que Lúcifer e Satanás, o Lúcifer que teria provocado essa destruição, são a mesma pessoa. E segundo, você pode comprovar biblicamente que Isaías 14 e Ezequiel 28 se referem à queda desse Satanás e que isso tenha vínculo, sim, com Gênesis 1:1 e 1:2? Essa é a pergunta. 3 minutos, apóstolo. Em quase toda a sua fala, pastor, e eu sempre me atrapalho no seu nome. Carlos. Carlos, esse é mais fácil, pastor Carlos. O senhor disse que era eu, mas eu não sou a sua fala, eu sou a minha. Tá? Em quase toda o senhor disse, o senhor é, mas eu sou a minha. Sim. Talvez não tão clara, não tão compreendida, talvez muito questionada, mas eu sou a minha, não aquela que você falou que eu sou. Segundo, eu não falei, não citei que foi necessariamente Satanás, Lúcifer, não foi por nenhum cuidado, não, foi casual, porque é a ele mesmo que eu me referia sem citá-lo. Perfeito. Tá? Eu me referia exatamente a ele sem citá-lo. Agora, os textos que nós encontramos em Ezequiel, em Isaías, que fazem referência ao mesmo Espírito, o mesmo poder, que é usado ali com a figura de Tiro, do rei de Tiro, perdão, em Ezequiel, é usado como a figura do rei de Tiro. Ali eu acredito piamente que está se tratando do homem, falando do homem, sob o mesmo poder, fazendo uma ligação, uma referência ao mesmo poder e essa queda. Assim como ele caiu lá, ele vai cair aqui quando ele tentar levantar este poder. Lá entre Gênesis 1 e 1:2? Sim. Tá. Sim. Acredito que essa referência, sim. Agora, a questão de Satanás e Lúcifer que você perguntou aí, eu vou falar mais uma vez, entra muita questão de semântica. O que é Satanás? O que é diabo? Né? Porque são questões semânticas. São chamados de adversários. É adversário. Não é que nós temos aí o mito do nome próprio, certo? Porque ainda que alguns não concordem, eu ainda creio no Hillel Ben Shahar, que é a fulgurante estrela da manhã, que ele era isso, mas o brilho não era próprio, porque o brilho era a glória de Deus nas pedras, refletindo a glória de Deus nele, e ele olhou para si mesmo e viu aquilo e achou que ele era o brilho, mas ele era o quê? Reflexo da glória de Deus. E então, pensar que Satanás, que o nome Satanás e Lúcifer ou o querubim ungido, na verdade, é a perfiguração desse arqui-inimigo de Deus.
São só nomes que são utilizados para perfigurar esse arqui-inimigo de Deus e creio sim que são as mesmas pessoas, os mesmos seres. Muito bem. Seus comentários, Carlos? O nome Lúcifer, primeiro de tudo, não é um nome bíblico, né? Ele vem da Vulgata, entre o IV e V séculos, traduzido por Jerônimo, vertendo o texto hebraico para o latim. Sim. Existem 5 ocorrências do termo Lúcifer ou Lúcifer no Antigo Testamento. Nenhum deles traz nenhum tipo de associação com Satanás. Então, primeiro, ele aparece em Jó 11:17, onde Lúcifer, estrela da manhã, refere-se a uma estrela, é a tradução do hebraico boker, manhã. A segunda ocorrência em Jó 38:32, onde Luciferon, constelações do zodíaco, mais uma vez referindo-se a estrelas, é a tradução do hebraico Mazarot, constelações. Terceiro, Salmo 110:3, onde o termo Luciferum, estrela da manhã, se refere ao hebraico Mishhar, alvorada, né? O nascer do dia, não tem nenhuma relação com Satanás. Isaías 14:12, onde o hebraico Helel, brilhante, ele é vertido como Lúcifer, estrela da manhã, que não tem nenhuma referência a um indivíduo, a uma pessoa. E o quinto e último texto, curiosamente, ele se aplica a Jesus. Em 2 Pedro 1,19, onde a palavra grega fosforos, estrela d'alva, Jerônimo averte como Lúcifer, estrela d'alva. E a maioria dos estudiosos entendem que a referência, até que a estrela d'alva nasça no vosso coração e tudo, seja uma referência a Cristo em 2 Pedro 1,19. Então, nós não temos nenhuma associação feita na Bíblia entre o termo latino Lúcifer, que não é nome de indivíduo, passou a ser, a partir do contexto da Idade Média, até o 3º século, por ali, 4º, nós tínhamos um bispo chamado São Lúcifer, para vermos como o termo ainda não havia sido contaminado. E os seus seguidores eram chamados de luciferianos. Então, ainda não havia sido contaminado. A partir dali é que, Idade Média adentro, é que o termo Lúcifer, que aliás é belíssimo, né? Aquele que porta a luz, o significado é belíssimo, ele vai ser contaminado e adquire o status de, a partir de uma leitura popular evangélica, onde ele é visto ou equalizado com Satanás. Então, não tem nenhuma referência a isso na Bíblia. Quando nós vamos para a questão das pedras de fogo, e aí o irmão citou algo bem místico, né? Refletir a glória de Deus nele e tal. A Bíblia não diz nada disso. O texto de Ezequiel 28 andava sobre pedras de fogo, o hebraico avanim esh, porque quando nós lemos sobre a destruição de Tiro por meio da Babilônia, eles botam fogo em toda a cidade, inclusive a terra é queimada para que nunca mais pudessem semear ou colher nada. Então o irmão traz uma leitura alegórica, mística, mas que não tem um fundamento mais claro em termos exegéticos, linguísticos e teológicos. E isso é a cara da teoria do gap. Trabalha mais em elucubrações e inferências absolutamente duvidosas e não num pano de fundo bíblico coeso. Bom, as dúvidas que restaram, você vai poder tirar diretamente com o apóstolo Heleno Bezerra ou com o pastor Carlos Vailate. O contato deles está publicado no facebook.com/programa Vejam Só. Agradeço a presença dos dois. Vamos ver o resultado parcial da enquete, porque a gente precisa terminar o programa. Quase empate, 53-47. Sim, 53-47, não. A gente vai se ver no próximo Vejam Só. Até lá.